Vamos orar? Pedimos a graça de Deus. Amém? Pai, nós queremos sujeitar a Ti esse tempo. Pedimos que o Senhor nos auxilie, Pai. Vem mesmo com a Tua presença. Traz a Tua palavra, revela ela a nós. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Quero que você abra a tua Bíblia lá no texto de João, capítulo 4, aquele texto conhecido, versículo 6 em diante. Havia ali no poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água a você, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: falou bem. Falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Amém? Até aí. Nesse encontro muito profético e profundo, essa mulher samaritana, a princípio, não entendeu nada. Porque realmente, né? Você mora numa terra que é um deserto, tem pouca água. E de repente chega alguém e diz assim: eu vou te dar água, você não vai precisar mais ter sede. Cara, tudo que um beduíno do deserto quer, né? Tipo assim, água sempre, sem precisar ter que ir no poço. Pensa na facilidade, né? Água encanada direto no deserto. Mas não era dessa água que Jesus estava falando com ela, né? Jesus, ele estava sendo intencional sobre uma necessidade que aquela mulher tinha. Ele estava sendo intencional em procurar pedir-lhe algo, porque os samaritanos, eles foram colocados na terra de Israel, na época que foram exilados. Israel foi para Babilônia, e para a terra não ficar deserta, o governo de Babilônia mandou um grupo de pessoas de outras nações para habitarem em Jerusalém e Samaria. Então eles se juntaram em Samaria, porque ali tinha o poço, e fizeram ali uma comunidade, para que a terra não ficasse deserta, tivesse uma representação do imperador naquele lugar. Então esses samaritanos, eles ficaram em Samaria, mas eles não eram originários dali. Eles eram povos de outras nações que foram colocados lá.
E eles então não eram judeus. E interessante que Jesus fala para ela, diz assim: vocês adoram aqueles que você não conhece, porque a salvação vem dos judeus. Isso é algo importante para a gente entender, porque depois que a gente se converte, a gente acha que a salvação vem de nós, né? A gente se acha assim, o rei da cocada preta, mas não, a salvação continua vindo dos judeus. Jesus era judeu, graças a Deus. E muito interessante é que essa mulher, ela experimenta algo sobrenatural. Quando ela entende que Jesus é um profeta, e Jesus diz para ela: nós estamos esperando, né, o Messias. Achei interessante que esse texto que eu li aqui não brindou-nos com essa parte. Ela diz assim: estou esperando o Messias. E diz que ele vai vir. Jesus fala para ela: eu sou. E ela imediatamente acreditou. Imediatamente ela creu em Jesus. Ela não ficou pensando: será que eu vou acreditar ou não nesse homem? Não, ela creu de imediato. E é interessante que ela fala assim: eu vou chamar o povo para te ouvir, porque você é de Deus, você é o Messias, então eu vou chamar todo mundo para que possa ouvir o que você tem a dizer. E eu acho interessante que quando você tem um encontro sobrenatural com Jesus, e foi isso que aconteceu com essa mulher, ela recebeu imediatamente, quando ela creu, ela recebeu de imediato essa graça da água viva. Imediatamente, ela entendeu que ela estava cheia de algo que ela podia compartilhar. Eu não sei quantos de vocês lembram quando vocês converteram. Quantos de vocês lembram aqui? Quando você converteu, quantos lembram? Você lembra? O que aconteceu com você quando você converteu? Você recebeu Jesus e você teve um toque de Deus na sua vida. Quem testemunha para mim aí? O que você se tornou? Não! Você se tornou um crente chato. Você se tornou um crente chato. Você queria pregar para Deus e todo mundo. Você pregava até para poste. Tua família disse assim: lá vem o chato, o crente, o pastorzinho. Quantos de vocês ganharam esse apelido? Eu ganhei em vários lugares. No trabalho, na empresa, todo lugar, lá vem o pastorzinho. Por quê? Porque a gente queria falar de quem a gente queria falar, gente? De Jesus. A gente queria esparramar essa notícia. E essa mulher, ela fez a mesma coisa. Quando ela entendeu que Jesus era essa fonte, quando ela entendeu que Jesus era a pessoa que tinha algo que ia preencher a vida dessa mulher, porque ela vinha buscando em relacionamentos felicidade, gozo, prazer, alegria. E pelo jeito ela já estava bem frustrada, né? Porque já estava no sexto. Tem pessoas que vão passar a vida procurando felicidade, alegria em alguém e não vão receber. Porque o outro ser humano não tem a capacidade de nos fazer felizes. Não escutei nenhum amém. O ser humano não tem capacidade de fazer o outro feliz. Vocês não creem nisso? É sério. Mas não tem nenhuma capacidade. Eu não consigo fazer a Cleusa feliz, embora tenhamos momentos alegres. Mas a felicidade plena, ela vem de um estado de espírito. E ela vem de Deus em nós. E era isso que essa mulher estava procurando na sua vida. Saciar uma sede. Saciar aquilo que ela mais precisava. E ela não estava conseguindo. A pior coisa na nossa vida é quando você busca por algo e não consegue alcançar, né? E você fica buscando, lutando por aquilo, e você não realiza. E essa mulher, ela experimentou então uma transformação. Aqui no versículo 25, né? Ela responde: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E aí, nesse momento que os discípulos chegam, ela então vai. Essa mulher vai, ela deixa o cântaro, ela deixa tudo ali, e ela vai à cidade. E ela começa a falar para todo mundo: eu encontrei água viva, eu encontrei o Messias. Isso causou na sua vida uma transformação. E essa transformação que ela experimenta aqui, quando ela tem esse encontro real com Cristo, gerou nela esse desejo
de anunciar, de levar essa transformação adiante. Eu fui transformado, amém. Agora eu preciso transformar outro, ser o veículo, ser o canal, ser o anunciador de boas novas. E é exatamente isso que Cristo causa em nossas vidas, uma transformação para que nós nos tornemos transformadores de vida, pessoas que vão ter água. Eu não sei quantos de vocês já viram o pessoal que tem uma ONG evangélica, eles são do Rio de Janeiro, se não me engano, e eles vão para o Nordeste furar poços artesianos. E é interessante quando jorra água, quando a água sai da terra, aquelas pessoas ficam desesperadas. É como se você visse, algo sobrenatural pela primeira vez, né? Você vê algo que você fica assim, meu Deus, é mais importante que ouro para eles. E Jesus tem que ser essa coisa importante para nós. Ele tem que ser aquilo que eu tenho, que eu posso compartilhar com outro. Essa urgência e sede de compartilhar aquilo que eu encontrei só acontece na vida de pessoas que realmente tiveram um encontro real com Cristo. Por que nós falamos de encontro real com Cristo? Pastor, eu tive um encontro real com Cristo. Muitas vezes nós tivemos um encontro real com a religião, com a igreja, com uma comunidade, e a gente se sente bem na comunidade, né? Você acaba se tornando parte daquele grupo, e isso faz bem. Mas a experiência com Cristo, ela vai além de uma experiência social. Ela vai além de uma experiência de estarmos juntos e de ser algo gostoso. Ela vai muito além daquele que teve sua vida transformada, é aquela pessoa que tem uma urgência de transformar vidas. Eu lembro que quando eu conheci o primeiro grupo missionário que chegou em Curitiba, eles faziam a gente passar altas vergonhas nos ônibus aqui em Curitiba. Por quê, gente? Você já viu curitibano andando de ônibus, né? Já viram? O ônibus está lotado, mas é um silêncio, né? Quando fala ali baixinho e tal. Aí chegava aqueles missionários, eles iam lá e começavam a falar alto no ônibus. Primeiro ponto negativo. Segundo, eles começavam a falar de Jesus no ônibus. Eu não gostava de andar de ônibus com aquele povo, porque toda hora que eles estavam no ônibus, eles começavam a pregar. E a gente passava vergonha, como um bom curitibano, né? Por quê, gente? Porque é comum aqui ninguém falar nada para ninguém. É como se você estivesse incomodando a outra pessoa, se você vai compartilhar qualquer coisa com ela. Eu lembro quando eu estava no Uruguai, gente, até para perguntar as horas, a pessoa tem que dizer assim, perdão, você pode me informar as horas? Desculpe te incomodar. Quando você está no Rio de Janeiro, né? São Paulo, nada disso acontece, né? Tipo assim, vê a hora aí para mim. Entende? Mas quando você está num lugar diferente, Curitiba tem muito disso, né? Essa como é que é? Constrangimento, né? O pessoal é muito constrangido para falar alto no ônibus. E aí a gente começou a caminhar com esse povo e começou a fazer teatro na praça. Eles tiveram uma excelente ideia de ir pregar ali na Rua 15. Aí tinha um grupo tinha baixo, guitarra, tudo largado no apartamento do Dr. Altair. E a galera descobriu que tinha todo esse tanto de caixa de som, tudo parado. A gente pegou, não, você não vai ficar parado não. Bora para a Rua 15. 2 quadras. Da Muricy a 15. Olha só. Descia com aquele bando de coisas, que fazia uma roda e começava a usar, tocar e pregar e anunciar Jesus. Isso nos idos de 80, tá, galera? Para vocês saberem. Pregando no meio da cidade. Aí eles tiveram uma ideia melhor ainda. Vamos pregar no Natal. Então, na época do Natal, fazia-se um impacto evangelístico. E convertia muitas pessoas. Aí, não contentes, tiveram outra ideia. Pregar no Carnaval. Aí a gente ia para a rua pregar no Carnaval. E uma vez a polícia prendeu todo mundo, com caixa de som e tudo. Chegou umas Kombi lá e carregaram tudo. Não, vocês não têm autorização, não pode pregar aqui. Levaram tudo, só deixaram a gente com um violãozinho. Adivinha o que aconteceu? Violãozinho e gogó, e vamos continuar
pregando Jesus. Porque a gente estava cheio de Jesus, estava cheio de Cristo. A gente tinha tido uma experiência sobrenatural com Jesus e a gente entendeu que a gente precisava compartilhar disso. Era uma sede, era uma urgência. Isso foi longe. A gente ficou muitos e muitos anos fazendo isso no centro da cidade. Hoje eu não sei se tem, mas seria importante que tenha. Essa urgência de compartilhar Jesus, porque eu encontrei com Ele. Somente quem tem um encontro, tem a sua vida transformada, sente essa urgência. E essa mulher, ela teve essa experiência. Ela levou todo mundo para o poço. Mas isso foi tão intenso nessa cidade, foi tão forte, que Jesus ficou ali 2 dias. Jesus ficou naquela cidade mais 2 dias. E aí as pessoas começaram a falar para essa mulher, assim, agora você não precisa falar mais. A gente já entendeu, a gente vai por conta própria. Você não precisa falar mais nada, porque agora é nós que queremos ir ouvir Jesus. É a gente que quer aprender, porque a gente está recebendo água viva. Nós estamos avivados. Avivamento é isso, receber uma água viva que vai te motivar a transformar outras pessoas. Essa sede, essa urgência que tinha nela, contagiou toda aquela cidade. Todas aquelas pessoas tinham sede de Deus. E quanto maior é a sede, mais perto da fonte nós queremos ficar. Quem tem sede não quer ficar longe da fonte. A gente quer ficar perto. A gente quer ficar numa distância cômoda. Não tinha garrafinha d'água na época, né? Então era mais fácil ficar perto da fonte, né? O que é, rapazinho? Aí, o que acontece aqui? Nós vemos que hoje nós temos um distúrbio de ficar perto da fonte. A gente acha que ficar perto da fonte é fazer algumas coisas que não tem nada a ver com estar perto da fonte. Estar perto da fonte significa que hoje nós temos que orar, ter tempo com a palavra, de meditação, ter tempo de jejuns, de busca de Deus, de preferência todo dia, estar próximo da fonte. Mas a gente acha que estar próximo da fonte é vir no culto, trabalhar na igreja, ser o diácono, ou fazer algo relacionado à casa e não à fonte. E a gente confunde que a comunhão com Deus tem a ver o quanto eu me dedico para tocar bateria, por exemplo. O quanto eu me dedico para ensaiar o louvor, o quanto eu me dedico para limpar o carpê dessa igreja, que é uma benção, inclusive, já limpei. Mas isso não é estar próximo da fonte. Estar próximo da fonte é quando eu e você buscamos a presença de Deus. Vamos, estamos diante dele. Quando nós temos tempo com ele. E quando deixamos ele nos influenciar. Eu lembro que eu fui influenciado por 2 japonesinhas que eu conheci da Holiness. Eu tinha acho que meus 19 anos na época. E elas eram uma bênção, a gente conversava muito. E elas falavam muito de Deus me falou. E eu ficava injuriado com elas. Eu disse, como é que Deus fala com elas e não fala comigo? Eu sou de uma igreja pentecostal. E elas eram da Holiness, igreja tradicional. Eles nem falavam do Espírito Santo lá, não falavam em língua nem nada. E elas tinham relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus. De não, isso não pode acontecer. Estou perdendo alguma coisa aí no ar. Eu preciso ouvir, eu preciso me relacionar a ponto que ele fale comigo. E muitos de nós somos crentes de anos. Gente, eu sou crente de berço. Quem viu meu podcast lá, eu contei um pouquinho, né? Crente de ser crente a vida inteira. Eu falava, pastor, não preciso receber Jesus. Eu já tenho. Já nasci com certificado de batismo. Batizado ao 8º dia. Estou crente desde sempre. Porém, aquelas meninas tinham um relacionamento tão profundo com Deus que Deus falava com elas em voz audível. Eu digo, não é possível. Como é que Deus fala com vocês em voz audível e não fala comigo? Né? Afinal de contas, eu sou crente, pô. E crente da vida inteira. Mas sabe por que Deus falava e se manifestava a elas? Porque elas estavam próximas da fonte. E eu estava próximo da religião. A diferença entre eu estar próximo da religião e próximo da fonte. Jesus é a fonte. A igreja, gente, ela é um vínculo.
Ela é o vínculo para a fonte, mas ela não é a fonte. A fonte, eu preciso buscá-la. Eu preciso ir até ela, eu preciso receber. Eu preciso preencher o meu ser, o vazio da alma, com a pessoa de Jesus, com a água viva. E à medida que eu recebo isso, e eu transbordo na vida de outro. Essas meninas falaram tanto que elas ouviam Deus, que eu fui fazer o quê? Buscar uma experiência de Deus. O Senhor precisa falar comigo. E eu começo então a orar para Deus falar comigo. E um dia, quando eu estava sozinho, Deus falou comigo. Eu digo, opa, uma voz estranha falou comigo. Será que era um fantasma? Não, não era. Eu estava sozinho no ponto de ônibus. Pensa num ponto de ônibus daquele sinistro, que não tem nada em volta, só mato, uma rua, um poste com uma lâmpada meia boca, que não iluminava direito, e de repente uma voz fala com você. Eu digo, opa, quem és tu, Senhor? Ele disse, sou eu mesmo. E foi uma experiência tremenda na minha vida. Por que isso aconteceu dessa forma? Porque eu fui influenciado por alguém que estava próximo da fonte. Quantas pessoas você já influenciou? Ou melhor, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe, que nem aquela mulher trouxe a cidade inteira para a vida? Quantos você já discipulou? Quantos você já ganhou, levou eles a Jesus? 1, 2, 3. Eu lembro que um dia estava conversando, eu e mais 3 crentes, nós estávamos numa lanchonete, ali no Uberaba. Todos crentes de muitos anos, gente. Crente a vida inteira. Os 3 crentes a vida inteira. E eu perguntei para eles, quantas pessoas vocês já ganharam para Jesus? Você acredita que nenhum dos 3, com mais de 20 anos de crente, tinha ganho uma pessoa para Jesus? Você assim, credo. Nenhum filho na fé. Nenhuma pessoa, ninguém você influenciou com o teu testemunho, com a sua vida. Eu digo, gente, isso não pode acontecer. Vocês têm a coisa mais importante do mundo todo e você não compartilha Jesus. Lembra que eu falei do carnaval? Ficou pior. Eles inventaram fazer uma escola de samba evangélica. Quantos aqui lembram da escola de samba evangélica em Curitiba? Saiu em tudo quanto é jornal, até no Fantástico. Pois é, eu e a dona Cleusa estavam lá, ó, xeriguidum, xeriguidum, xeriguidum. Você pensou que não ia passar essa vergonha, pois hoje você vai. Então, em rede nacional, né? Nós desfilamos lá no centro de Curitiba, com samba enredo, com todas as alas de uma escola, e a gente pregou Jesus aquele dia. E a Cleusa tinha feito uma oração. Posso contar? Ela disse assim, Jesus, a tua palavra diz que por uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu vou lá por uma alma. Passaram-se quantos anos? Tem 15 anos? Não, mais, 20 anos. Uns 25 anos. E ela recebeu agora, esses dias atrás, um testemunho de uma pessoa lá na Bahia, uma pessoa fora, que conheceu a Conceição, ali da base, e a Conceição falou para... essa pessoa falou para a Conceição que ela se converteu com a escola de samba em Curitiba. E Deus trouxe para a Cleusa saber que aquela vergonha que aquela pessoa levou uma pessoa para Deus, valeu a pena ter feito tudo aquilo. Sair daquilo que é o nosso lugar cômodo, nosso lugar tranquilo, nosso lugar sossegado, para algo que é escandalosamente fora da nossa zona de segurança, da nossa zona de conforto, para que Jesus seja anunciado. A gente fez isso vários anos, a gente desfilou acho que uns 3 ou 4 anos. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, muitas pessoas se converteram naquele trabalho, muitas pessoas receberam Jesus, e muitas pessoas até hoje acharam que a gente fez uma loucura. Estão escandalizados até hoje, graças a Deus. Nós temos que entender que quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa transformação tem que ser tão intensa que me tire do meu lugar de conforto. E eu só sou transformado quando eu chego perto da fonte, quando eu me aproximo da fonte. E ali Deus vai transformar a minha vida. Deus vai mudar, né? Agora deixa eu alertar você. Você não pode passar por essa vida sem dar fruto. Você não pode passar por essa vida sem dar frutos. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos
temos por direitos da fruta. Mateus 21, 19, ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Um dia, Deus vai nos pedir contas. E Ele vai chegar para nós e vai dizer: aonde estão os teus frutos? Aonde estão as almas que eu coloquei no teu caminho, que sentou do lado do ônibus aonde você estava indo? Aquela pessoa precisava ouvir de Jesus e você não transbordou e você não transformou ninguém. Jesus, ele não encontrou fruto, isso deixou Jesus extremamente irado, e ele amaldiçoou aquela árvore e ela seca. Tem uma outra passagem que fala que o seu senhor tinha uma vinha e ela não estava produzindo, então ele mandou cortar e jogar no fogo. Mas o empregado que trabalhava, ele disse: não corta ainda, eu vou podar, eu vou pôr adubo, e aí sim, vamos esperar ela produzir. Se ela não produzir, nós vamos cortar. Isso significa, por que Jesus conta essa parábola? Ele conta essa parábola porque ele diz assim: eu não vou ser radical dessa forma. Eu vou te dar uma oportunidade para você mudar, para você entender a responsabilidade que você tem com a experiência que você teve. Você tem uma responsabilidade com essa palavra que você está recebendo aqui hoje. Todos vocês agora, a partir daqui, não são mais inocentes. Vocês receberam luz sobre isso. E luz é igual responsabilidade. E a responsabilidade minha e tua é que nós temos que dar fruto. Nós precisamos transbordar água viva para outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Transformados para transformar, curados para curar, libertos para libertar. Essa é a nossa chamada como cristão. Você foi curado, você foi liberto, você foi transformado por Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então eu tenho uma responsabilidade: curar, ministrar, transformar outro. Essa é a nossa responsabilidade como igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nós temos uma responsabilidade. A nossa luz deve brilhar tanto que todo mundo tem que ver. A Bíblia fala sobre aquela parábola de você colocar uma lâmpada embaixo, esconder a lâmpada. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui morar no Uruguai foi que aqui no Brasil a gente usa a lâmpada sempre no teto, né? Todas as casas você vai ver lâmpada onde? No teto. Lá no Uruguai não tem lâmpada no teto. E era a coisa mais esquisita para mim, porque a primeira coisa que chamou a atenção, as lâmpadas ficam na parede, sempre na parede, nunca no teto. E eu achei estranho aquilo. Por quê? Porque gera uma sombra, né? Gera uma sombra lateral. Por onde você passa, gera aquela sombra. E é interessante que Jesus, quando ele fala sobre essa lâmpada, ele diz assim: coloque ela num lugar de destaque, num lugar alto. E muitas vezes a nossa luz está escondida, oculta, embaixo e não em cima. E essa lâmpada em cima, ela precisa gerar luz. E muitos de nós estamos gerando luz só na igreja. É uma lamparina na igreja, mas lá fora está apagada. Pega vento, pega chuva, apaga, não brilha. Nós precisamos brilhar no lugar certo, brilhar em nossa casa. Quantos de vocês já ouviram aquela história de que a pessoa, né, queria mudar para a igreja, morar na igreja, porque na igreja o marido era uma bênção, em casa era uma praga, então vamos mudar para a igreja, porque lá pelo menos ele é bênção. Nós temos que ser essa luz, gente, para os perdidos, para aqueles que estão longe da fonte, longe da luz, longe da palavra, né? E por que isso, gente? Porque nós temos uma recompensa. Quantos de vocês sabiam que quando você anuncia Jesus, você é recompensado? Existe uma recompensa quando eu anuncio Jesus. Quando eu levo alguém para Cristo, eu sou recompensado, né? Eu recebo um galardão, e além do galardão eu recebo mais outra coisinha que nós vamos ver agora.
Desculpa, texto errado. Cadê o meu texto aqui? João 15, de 1 a 11. Vamos dar uma olhada lá? João 15. Todo mundo conhece esse texto, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não dá fruto, você não é discípulo de Jesus. É só um adendo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quem entende essa palavra, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo? Aqui está falando do quê? Está falando de uma alegria profunda, ou seja, felicidade. Pastor, eu estou infeliz, eu estou depressivo. Vai falar de Jesus, você já acaba com a depressão. Ganha uma pessoa para Jesus e a depressão vai embora. Por quê? Porque o seu coração vai encher de alegria de Deus. É isso mesmo. Você vai ser cheio de alegria, de prazer. É a plena felicidade, é o retorno que Deus dá para nós. Deus vai retornar isso para as nossas vidas. Agora, se eu não testifico de Cristo e eu não gero frutos, a Bíblia diz que eu também não sou discípulo. Então eu quero incentivar vocês a serem bons discípulos de Cristo. Nós precisamos experimentar o que aquela mulher viveu e anunciar outros a sua experiência com a água viva, com a videira verdadeira. E como é que eu vou alcançar isso? Com uma vida, primeiro, comprometida com a palavra de Deus. Eu preciso me comprometer com a santidade que a palavra manda eu ter. Eu preciso estar comprometido com o jejum, com a oração. E principalmente comunicar o amor de Cristo e a sua maravilhosa graça para todos aqueles que eu relaciono. É uma responsabilidade minha comunicar com as pessoas o que Jesus fez em minha vida. E se eu sou discípulo, a palavra deve queimar dentro. Eu devo queimar por anunciar Jesus, mas anunciar de forma responsável. Fazer discípulo é pregar responsavelmente. Você prega para aquela pessoa, mas você também discipula ela, ensina ela o caminho que ela tem que andar. Jesus não falou com aquela mulher e foi embora. Ele ficou 2 dias ali, falando das revelações dele mesmo para aquelas pessoas. Quem ele era e como eles deveriam viver. Nós temos que ter esse comprometimento. Eu preciso comunicar Jesus com os outros. Amém, gente? E essa é a minha palavra para você hoje. Você é responsável por aquilo que Jesus fez na sua vida. Compartilhe a sua experiência com outros. Deem frutos. Vamos encher essa igreja. Amém, gente? Vamos se colocar de pé? Eu não vou fazer apelo, porque todo mundo aqui é crente. Amém? Tem alguém aí que ainda não é discípulo de Jesus? Se não for discípulo de Jesus, é aqui na frente. Ajoelha aqui que eu vou pôr a mão na sua cabeça. Nós vamos orar. Venha, Danilo, isso. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor esse tempo, essa palavra. Deus, eu peço mesmo que cada um de nós sinta a necessidade do comprometimento com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com a transformação que o Senhor fez em nossas vidas. E possamos compartilhar
dessas transformações com outras pessoas, Senhor. Deus, nos capacita a sermos bons dispenseiros da Tua graça, da Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor dê a cada membro dessa igreja ousadia, Senhor, em compartilhar de Jesus com todas as pessoas com quem nós convivemos, com aqueles que realmente precisam do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para gerarmos frutos dignos de arrependimentos. Em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisaria aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
o dom de Deus.